Se liga, eu pedi ao chat GPT para me instruir como ganhar dinheiro sendo músico e professor depois dos 30 anos. Se liga só no que ele respondeu. Até você, velho. Esse é conteúdo para outro vídeo, mas a gente vai falar a respeito disso porque é uma coisa que é importante vocês saberem. Mas vamos ao conteúdo desse vídeo. Nesse vídeo aqui, eu vou conversar com vocês sobre uma coisa que me afeta muito. Eu acho que afeta a maioria de vocês que circundam aqui o meu canal, que assistem os meus vídeos, pois são pessoas que geralmente estão buscando alguma formação artística, estão buscando alguma coisa como viver de música, tocar um instrumento, alguma coisa nessa linha, e circunda ali esse pensamento de fazer alguma coisa na questão de viver de música, de tocar, de se aprimorar. E muitos deles aqui eu tenho visto que já estão mais maduros, eles estão buscando ali aquela coisa de decidir se eles vão viver de música, se eles vão seguir por esse caminho, o que eles vão fazer. E assim, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas relacionadas a isso, meu pensamento quanto a isso, porque há uma maquiagem no mundo da música, há uma maquiagem, há uma sedução nos palcos que as pessoas sentem. E isso gera uma tristeza coletiva, gera uma angústia coletiva que não necessariamente eu não fui pego por isso. E aí eu gostaria de, nesse vídeo aqui, inclusive estou baixando a cabeça assim um pouco porque eu quero falar um pouco mais sobre mim, eu quero falar um pouco mais a realidade das coisas, o que eu penso. Porque até para ligar a câmera aqui para gravar o vídeo eu levei quase meia hora aqui pensando se eu deveria fazer isso, se eu deveria realmente falar abertamente sobre essas coisas, porque há todo um teatro, né, gente? Há toda uma vida artificial que o mundo pede, um comportamento que as pessoas acabam exigindo que a gente tenha para poder gravar vídeo, para fazer aula, para fazer a atuação do seu personagem social no mundo. E talvez eu já tenha me cansado disso, porque recentemente eu gravei um vídeo falando com um aluno, respondendo um aluno, uma dúvida de um aluno, que ele me perguntava sobre a questão de, e aí, será que dá para sobreviver de música? Aí eu falei a respeito da passagem ali da luta do herói, né, que é a divisão entre os meninos e os homens. E aí eu acabei entrando num assunto que eu sinto que muitas pessoas elas acabam tendo como dor, que é aquele processo de se tornar artista, de se tornar músico, de sobreviver de música, que é uma lacuna muito grande entre o cemitério dos perdedores e a mesa dos vencedores. Mas poucas pessoas falam ali do processo, aquele caminho que a gente faz até chegar lá. E eu gostaria de aqui no canal vir a partir dessa mudança, assim, primeiro da idade dos meus alunos, que meus alunos já não são tão jovens. Eu descobri que os meus alunos aqui do canal, a maioria deles estão de 34 anos para cima, o que é bom, porque eu tenho 34 anos. E a partir disso a minha mente também mudou, a minha mentalidade também mudou, a minha perspectiva de mundo mudou. E eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês, assim, um formato que eu não gostaria necessariamente que fosse uma aula, fosse mais um bate-papo. E fui percebendo essa necessidade de conversar, de dialogar sobre esse meio musical. Eu falo o meio mesmo, ali o ambiente entre você começar e você estar no palco. Eu já tive nos palcos, eu já tive nos palcos, já tive nos bastidores de grandes palcos, já toquei em palcos relevantes. E eu senti a sensação muito boa daquele momento, mas o vazio que você tem até você chegar lá é muito longo. E quando você chega lá você se questiona, era só isso? E aí eu percebo que hoje em dia não é necessariamente a busca musical, a minha busca musical filosoficamente não é mais a questão do palco, não é mais a quantidade de pessoas que me assistem, a aprovação das pessoas enquanto eu toco, enquanto eu canto. Então o elogio das pessoas não me vai desce. A crítica das pessoas também não me machucam, não me ferem. Então assim, é um momento da minha vida que eu percebo que a maioria das pessoas que me seguem também tem um sentimento próximo a isso. Elas querem ser músicos, elas querem ser artistas, mas muitas delas ainda possuem essa dor, esse questionamento desse lugar do palco, esse lugar de visibilidade. Eu acredito que isso aí a gente tem que quebrar esse encanto. Eu tenho minha própria filosofia de vida e eu queria compartilhar aqui no vídeo. E por isso que eu estou assim meio que medindo as palavras para falar, dá até uma atrapalhada, porque uma aula você flui de boa, você sabe que você está ensinando, mas aqui eu queria de certa forma conversar com vocês, dialogar com vocês, ou até abrir um espaço aqui para a gente dialogar a respeito desse ambiente. Inclusive eu criei o Discord justamente porque no Discord a gente pode ficar ali batendo papo, trocando uma ideia, não é um ambiente para vender nada, não é um ambiente para comercializar nada. É um ambiente que inclusive eu estou logado nesse momento, então que se você entrar a gente conversa, a gente bate papo, filosofia sobre tudo. E o que você achar interessante, a gente está ali para bater papo, comer uma manga com sal. E é a minha forma de ver, é a minha forma de viver. E então eu gostaria de compartilhar com vocês os meus pensamentos a respeito de
ser artista, de se tornar artista, o meio artístico, o caminho e a caminhada até se tornar artista, e o quanto é duro, o quanto é difícil, enquanto a gente tem um mundo artificial que gera uma perspectiva de glamour. E eu tenho tanta coisa para conversar assim que uma coisa vai puxando a outra que eu não vou nem fugir do fio da meada, mas o meu sentimento, o meu dilema de vida é: eu passo vergonha, mas eu não passo fome. E por que eu penso assim? Porque tudo que eu faço envolvido com a arte precisa me expor. E eu não sou uma pessoa tímida, eu também não sou uma pessoa extrovertida. Se você me ver na rua, você vai ver que eu sou um cara meio John Wick. Eu não sou muito de falar, passo direto, viro muito pouco a cabeça. Mas se você parar para conversar comigo, eu vou trocar uma ideia com você, vou dar risada, vou brincar, quem sabe até te conto uma piada. Mas eu sou esse tipo de pessoa que não necessariamente tenta chamar atenção, eu sou no meu canto. E aí no mundo eu percebo que para você artista, para você que quer ser artista, para você que quer tocar, que quer viver de música, você vai ter que passar por esse filtro, porque é uma construção humana, uma construção do ser que vai sendo lapidado aos poucos. As músicas que eu gostava de ouvir já não gosto mais. Algumas músicas que eu pensei que nunca ouviria, eu ouço com paixão, eu canto junto. Então é uma questão de lapidação. Então quando você é artista, quando você trabalha com o público, até o público vai mudar. As pessoas que me ouvem já não são as mesmas pessoas que me ouvem antes. Apesar de que muitas coisas que eu ouvia, eu ainda gosto. Então tem todo um processo de construção do ser humano que são aquelas falhas, por exemplo. Quando eu comecei, eu não acreditei que eu fosse nem tocar um violão. A primeira vez que eu toquei um violão para uma pessoa, eu fiquei tão nervoso que eu tive que sair de perto para poder ficar nervoso e me tremer longe das pessoas, porque eu nunca acreditei que eu tivesse potencial para apresentar para as pessoas. Ainda que eu venha ter apresentado depois de um tempo já em casa, praticando violão. Então tudo que eu fiz na minha vida, eu passei eu enfrentei os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos estados mentais que as pessoas passam em casa hoje, as pessoas que conversam comigo, essas pessoas que elas acabam conversando comigo, mas elas falam como se eu tivesse nascido na mesa dos vencedores. E olha que eu nem estou na mesa dos vencedores, eu estou no processo de buscar o meu sustento, de buscar a minha guia, para que eu consiga me manter perto da música, para que eu continue fazendo o que eu gosto, porque não necessariamente me importa quantas pessoas vão estar me ouvindo. Eu gosto de tocar, e se a única pessoa que me ouviu gostou, tá ótimo. A minha mentalidade hoje é essa, mas eu consigo pagar minhas contas com o serviço que eu presto, com as aulas, minhas coisas. Consigo. Tá ótimo? Não, eu passo as mesmas dificuldades que todo mundo. Eu, por exemplo, agora, inclusive no último vídeo eu estava empregado, nesse vídeo eu já não tô. Então, boca maldita, tô desempregado agora, eu tô vivendo a mesma realidade que todo mundo. Eu tô desempregado e a minha aposta, que nunca foi, é o YouTube hoje. Então, voltando lá ao fio da meada. Então, eu passo vergonha, mas não passo fome justamente porque disso. Eu tenho como artista, como músico, como pessoa, como ser humano, eu passo por todas as fases, todas as preocupações, todos os estágios de dificuldade. Nesse momento eu estou desempregado e eu nunca pensei na minha cabeça, eu vou virar youtuber. Porque eu, particularmente, não é que eu tenha problema em falar, eu não tenho problema em falar. Só que eu sou do tipo muito verdadeiro, eu sou muito autêntico. Então se eu ligar a câmera para falar alguma coisa que eu estou sentindo, eu não vou ligar a câmera aqui para te mostrar uma repetição de algum conteúdo que eu já te mostrei e compra aí, porque essa não é a minha. Você vê que eu mal peço like, mal peço comentário, eu passei a fazer isso depois de um tempo. Mas assim, eu sou muito autêntico, eu não consigo simplesmente iniciar um diálogo sem profundidade. Não é que tudo tem que ser profundo, mas eu não consigo simplesmente ligar a câmera e sair falando qualquer coisa que me vem na cabeça, aleatoriamente. E é o que o mundo pede. O mundo pede que você seja muito espalhafatoso, que você esteja em todos os canais, no TikTok, no Instagram, no YouTube. Eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa normal, eu sou uma pessoa que gosta de ler, que gosta de estudar, que gosta de desafio, que gosta de viver o mundo, mas eu não necessariamente gostaria de compartilhar isso todo dia com o mundo. E ser artista hoje pede que você tenha um pouco disso. E eu lutei muito contra isso. Por esse motivo eu acabei levando 4 anos para fazer 1000 inscritos no YouTube. E quando a minha mente mudou, quando eu percebi que eu não tinha o que fazer, que eu ia ter que lidar com isso, de janeiro para cá eu já estou com quase 4.000. Inclusive, muito obrigado a vocês que estão aí, muito obrigado por terem assistido minhas aulas, pelos comentários, agradeço muito a cada um de vocês. E é essa oportunidade, que inclusive é o que tem agora para fazer. Você como artista não tem como ser negado na internet se você for um bom músico, se você se esforça, se você vive o ambiente que você está sempre buscando, lendo, estudando alguma coisa relacionada à música, a internet não vai te negar esse espaço. Por que eu estou falando isso? Porque eu vivo numa cidade chamada Madre de Deus.
Uma cidade linda, maravilhosa, já teve aqui os maiores eventos do interior da Bahia, assim, a ponto de tocar aqui Paralamas, Nando Reis, essa galera desse nível mesmo, assim, e muitos deles. Inclusive toquei nesse palco também. E aí o que acontece? Como artista você tem que estar se virando, e uma cidade como a minha, que tem 22 mil habitantes, se não tiver um evento de verão, se não tiver alguma coisa que estimule, a cidade não tem nada para os artistas. Eu não tenho opções aqui de vários lugares para tocar, porque um barzinho aqui é certo que ele vai abrir no verão e vai fechar no outro. Então você fica esperando qual é o barzinho que vai abrir agora para você ir lá tocar 2, 3 vezes, porque o movimento é sempre muito escasso. Então não faz sentido um dono do bar pagar um músico para tocar para 10, 15, 20 pessoas, porque no geral ele vai estar ganhando basicamente a mesma coisa. Você como artista não vai chegar ali e vai achar que é interessante ficar tocando por 300 reais, porque muitas vezes é o lucro do dono do bar naquela noite. Então a gente não tem muitas oportunidades numa cidade como essa. Aí vem o recurso do YouTube. Fora que, voltando aqui para a cidade, fora que ainda tem a questão dos concorrentes, tem a concorrência que é muito alta. E você está o tempo todo ali disputando com pessoas que estão sempre disputando as pouquíssimas vagas que tem. Então é difícil você mostrar o seu trabalho num lugar como esse. Então as pessoas, e aí nível os barzinhos rola, cara, os barzinhos rola sempre, se eu quiser eu toco sempre. A questão é que pra mim não faz mais sentido, porque pra ir tocar no barzinho eu gasto muito esforço, muito dinheiro, às vezes eu tenho um planejamento de ida, de volta, manutenção de cabo, e eu não vou conseguir tirar mais do que 300, 400 reais, muito, quando tá bom, 500. E pra mim às vezes isso não compensa, porque pensa bem, às vezes eu vou tocar para 30, 40, 50 pessoas, e tudo bem que a maioria das vezes dos lugares que eu toquei em seguida foi do lugar que eu toquei, pegou o número, aí eu toquei no outro, era um aniversário de fulano, aí me chamou. Rola muito, mas hoje em dia é muito corrido, então é muito difícil eu conseguir um evento de 500 reais, 600 reais, 1.000 reais, 2.000 reais. Acontece de eu aparecer um evento de 3.000, 5.000, mas é muito esporádico. Então você, músico, a gente vive como se fosse navegação pirata. Você vai até de um navio até o outro, então você tem que navegar num abismo de mar até você encontrar o outro que você vai saquear, não levando no mau sentido, né? Então a gente vive para tapar buraco, a gente vive para animar um aniversário, um casamento, coisa do tipo. E aí voltando agora para o YouTube de verdade, o YouTube é democrático. Se você estuda, se você lê, se você pratica, se você está sempre desempenhando o melhor que você pode, o YouTube não vai negar esse espaço, porque uma hora você vai ter que realmente aprender a gravar vídeo, coisa que eu ainda não sou nenhum expert, minha edição é muito básica. Você vai aprender a comunicar o mínimo, mas é bom também porque você aprendendo a comunicar, você comunica com o seu público. Então tudo que você tem a fazer hoje vai passar basicamente por você estar envolvido com a internet. Ah, por que eu não uso muito Instagram? Eu não uso muito Instagram porque eu não vejo resultado ali, eu não vejo um ambiente para eu disputar com pessoas que gostam de dinâmica, de movimentação, de agressividade. E eu não sou esse cara. Eu não consigo postar todo dia. Às vezes eu passo 3, 4, 5, 6 meses sem abrir o Instagram, sem postar no Instagram. Mas no YouTube não. O YouTube eu gosto muito porque aqui eu encontro pessoas filtradas, pessoas que não estão aqui achando meu papo chato, porque ela já me conhece, ela já vem aqui porque é basicamente um conteúdo similar. Ela não vai estar aqui simplesmente aqui porque eu estou vendendo alguma coisa e ela é do interesse delas, ou vice-versa. Então tem muita coisa que acontece aqui no YouTube que é muito mais democrático. Então por mais que você uma pessoa não goste desse vídeo, outra pessoa vai gostar, vai assistir, vai interagir, vai comentar, e a gente vai estar fazendo de certa forma uma comunidade. Por que eu entro nessa ideia de que o YouTube para mim é um lugar legal? Porque uma das queixas que eu tenho é que, na maioria dos meus alunos, dos meus inscritos, das pessoas que conversam comigo, é justamente o fato de que eles querem ser músicos, mas eles trabalham com outra coisa. E aí pela vivência dessa outra coisa, inclusive um comentário muito bom, acho que depois eu boto aí na tela para você ver, um comentário muito bom falando sobre isso, sobre você ir lá viver essa coisa, trabalhar sobre essa coisa e acabar se afastando muito da música. E música é vivência, é experiência, é vontade de comunicar, de expressar, coisa que a gente não, vírgula, que eu tenho muita vontade de me expressar. As pessoas é que elas querem vender. A gente acaba, por estar nesse outro trabalho, a gente acaba não vivendo música, e quando volta já não está tão inspirado assim. E eu percebo que até para estudar, eu praticar meu repertório, essas coisas, às vezes eu me vejo motivado. Me vejo motivado para fazer isso porque eu tenho um lugar para tocar. Mas se não tiver um lugar para tocar, a motivação zero. Por quê? Porque eu já conheço meu repertório, já conheço a música, já conheço tudo, mas assim, eu não tenho vontade de ficar repetindo uma música que eu estou tocando toda hora. Mas quando você está em grupo, tem uma pessoa toca uma música, você gostei dessa música, vou incluir no meu repertório, aí você já toca com ele ali, aí vira uma forma de praticar, vira uma forma de estudar, vira uma forma de conhecer novas pessoas, vira uma forma de referência,
E mais uma vez, por isso que eu pensei o Discord é o melhor lugar para fazer isso, porque quando eu era moleque, tudo era joguinho, tudo era jogar. Isso era massa, eu gostava de a gente não estar preocupado com o jogo, e sim porque da resenha que juntava ali 10, 15, 20 cabeças. E aí entrava, você entrava, tinha pelo menos uma pessoa ali, você ficava trocando ideia, dando risada, falando sobre o jogo, falando sobre futebol, sobre música, sobre filosofia. Então eu percebi que o Discord é um lugar excelente pra gente fazer isso, porque não necessariamente eu preciso ficar mas eu tô ali, se alguém entrar, e aí Niva, beleza? E aí meu irmão, vamos trocar uma ideia? Tô aqui fazendo tal coisa, tô produzindo, tô gravando, tô compondo, e você tá fazendo o que aí? Então eu acho o Discord muito democrático também. Então eu trago pra gente essa ideia de que a gente vai precisar lutar contra as vergonhas, porque, olha gente, eu não sou o melhor falante, às vezes eu falo rápido, às vezes eu gaguejo, mas eu vejo tanta besteira bem falada na internet que eu fico com vergonha de eu não falar. Porque o cara fala muito bem, mas fala tanta besteira. E a internet tá cheia disso, de gente que tem uma linguagem maravilhosa, uma dicção maravilhosa, fala até 3 línguas, mas fala besteira pra caramba. E não tem a menor vergonha de ligar uma câmera e falar e sabe se comunicar. E no mundo que mais tem é isso, imbecis que tem convicção do que tá falando e pessoas que têm muito talento em silêncio. E eu vejo uma frase que fala que tudo que o mal quer é que os bons se calem. E eu vejo muito dessa forma, porque às vezes as melhores essências estão nos menores potes. Eu vejo muitos artistas, muitas pessoas que eu chamo de artistas, pessoas que me mostram músicas maravilhosas, que eu digo, pô, o mundo não conhece essa música, ele também não vai mostrar. Eu também não tenho dinheiro para incentivar ele a fazer a música dele, mas olha que música excelente. Olha que potencial que a gente nunca vai ver. Quantos potenciais desses deve ter por aí jogado pelo mundo que a gente nunca vai saber, porque a mídia não se interessa pelo perfil dele. Ele não é espalhafatoso, ele não é o cara que chama atenção, que faz barraco, que que dá lacração, que tal. Não é uma pessoa, se não for assim não vale, porque o mercado não vende. E aí você vai para um Spotify, aí o sonho de Spotify, de viver de música tal e tal. Gente, vamos dar uma quietada. Você gosta de tocar? Então você gosta de tocar em qualquer lugar, para qualquer pessoa, em qualquer situação. O que você precisa descobrir é como se sustentar. Eu sempre falo isso, olha, se você consegue descobrir alguma coisa próximo da música para pagar suas contas enquanto você toca num lugar, toca em outro. Porque quando eu vou tocar em barzinho é porque eu quero, não é porque eu preciso do dinheiro. Olha que se me chamar agora eu tô indo, porque eu tô zerão, tô zeradão, desempregado, agora eu tô nessa fila. Inclusive agora a minha aposta é o YouTube. Mas pra gente que, por exemplo, quer estar perto da música, que gosta de tocar, de se expressar, qualquer lugar que você for hoje tá bom, irmão. Porque se você for tocar num barzinho hoje, porque você gosta, porque naquele dia você está com muita vontade de ir, não necessariamente pelo dinheiro, vai ter gente te filmando, vai ter gente te gravando. Então quando você estiver num ambiente como esse aí, fazendo a sua melhor performance, porque você gosta muito, porque você se diverte, porque você é espontâneo, uma hora vai surgir um vídeo na internet, a galera vai dar mais valor, mais espaço para você. A depender de onde você estiver, né? Se você estiver numa cidade com 20 mil habitantes, 22 mil agora, como a minha, você não vai para lugar nenhum não, irmão. A concorrência é horrorosa e totalmente desleal. E por que eu amo o YouTube? Por que eu amo o YouTube? Duvido que algum deles aqui tenha um canal. Duvido que algum deles tenha coragem de ligar a câmera e passar vergonha como eu passo aqui e esperar resultados. O que eu penso em falar sobre o meio da música é falar sobre isso. Antes de ligar a câmera eu tenho preocupação, depois que eu desligo a câmera eu tenho preocupação, quando eu edito esse vídeo eu tenho preocupação. Mas é justamente sobre essa coisa, sobre a construção do ser humano, sobre a construção do pensamento. Esse vídeo eu não quero que fique um vídeo gigantesco, mas é um sentimento que eu quero compartilhar com vocês, de que a gente precisa fazer o nosso corre, a gente precisa descobrir como se sustentar, a gente precisa fazer muita mudança, a gente precisa fazer a busca para que a gente possa ter resultados musicais e não estão necessariamente ligados a quantas pessoas vão te ver, se você é famoso, se você toca nos grandes palcos, se você foi na televisão, se você toca no rádio, não é isso. Eu sou artista porque eu faço arte, eu gosto do que eu faço, eu fico feliz quando eu ganho um trocadinho fazendo música, quando, sabe, como professor também, quando eu vendo meus produtos, meus serviços, quando um aluno sai feliz da minha aula, eu fico muito feliz com isso. Então assim, eu sinto que eu estou servindo a música de várias formas. Então encontro uma forma de servir a música, encontro uma forma de se manter perto da música e acho uma forma de se sustentar. E aí aqui e ali você vai encontrando a sua forma de tocar, de apresentar, de se expressar, cria um canal no YouTube, grava um vídeo. Já vi vídeos de muitas pessoas aqui que se inscreveram no meu canal, assim, que eles têm um canal assim com 1000 pessoas, 2000 pessoas, 500 pessoas, 100 pessoas, mas tem um videozinho simplesinho que foi postado e a galera gostou, assim, vídeo gravado com celular. Então não perde tempo não, velho. Não fica nessa loucura de disputar o mercado do mundo. Bota sua música na internet, bota seu vídeo no YouTube,
busca alguma forma de se expressar sem necessariamente ficar preso a essa ideia de que tenho que ficar rico no mercado e eu tenho que viver pura e unicamente de música. Se você gosta de viver de música, se você quer viver de música, abre mão de tudo e larga o leme e deixa aí rodando na navegação infinita da música. Mas se para você a consciência filosófica de que você precisa estar perto da música, usufruir da música, mas descobrir como se sustentar, você já tira um peso da sua consciência. Toca todo dia, brinca todo dia, canta todo dia, e uma hora que você achar interessante, posta um vídeo. É assim que eu faço. Eu não fico forçando a barra, porque se eu pudesse eu postava vídeo todo dia, mas ia ser sempre coisa assim bem espontânea. Uma coisa que eu acho que eu vou fazer mais. Inclusive, larguei de mão, não quero mais dar aula presencial, não quero mais esse tipo de trabalho como eu estava fazendo em escola e tudo mais, eu não quero mais. Passei anos escravo de tudo isso, escravo da CLT, escravo dos pensamentos das pessoas, nunca me vi como youtuber, agora eu abri mão de tudo e agora eu vou pular de cabeça na internet, pular de cabeça no YouTube e vou vou levar o meu lema a sério. Eu passo vergonha, mas não passo fome. Inclusive meus cursos estão na Hotmart, tem curso de violão, tem curso de BandLab, tem curso de mentoria de carreira, movimentação, expressão, tudo isso lá, certo? Claro, agora a minha pegada é essa, a gente vai trocar uma ideia, vai bater um papo, mas de qualquer forma o papai aqui tem que pagar as contas, que agora eu tô no mundo do desempregado, igual o sacaninha que comentou lá, mas aí você tá empregado, agora eu tô desempregado. Eu passo vergonha, mas não passo fome. Entra lá no Discord pra gente trocar ideia, porque agora diariamente eu vou estar postando vídeo, diariamente eu vou estar tentando estar presente aqui e mostrando pra vocês como é que eu vou tentar me sustentar no mundo da internet, como é que eu vou me virar, como é que eu vou fazer um troco aqui com a internet. O canal até já deu uma monetizada aqui, mas sabe que uma movimentação de YouTube é bem fraquinha, ainda mais para pessoas que postam com pouca frequência como eu, que também nunca tinha levado a sério. Mas agora eu tô levando a sério e vamos nessa. E obrigado a vocês que estão sempre comentando, obrigado a vocês que estão sempre presentes, obrigado a vocês que puxam essas ideias para a gente ter esses diálogos aqui. E assim, a gente vai ter outras oportunidades para conversar mais, eu queria falar outras coisas, mas assim, muita coisa, muita coisa. Aos pouquinhos eu vou puxando um fio, vou puxando outro aqui, mas a gente vai falar sobre essa realidade do músico, o meio musical, a construção, a mentalidade, como você cria confiança, como é que você pode se forjar como um artista, como uma pessoa segura, para que você possa realmente alcançar os seus objetivos. Valeu? Obrigado pela presença, obrigado por assistir esse podcast e deixa um like aí, que o like ajuda bastante. Se você deixa um like aí, esse vídeo vai para mais umas 10, 15 pessoas. A cada like que você dá vai para mais 10, 15 pessoas e ajuda muito. E se você comentar aí embaixo aí, abóbora, pronto, isso aí também ajuda bastante, que o YouTube nem entende o que, é que você está comentando. Ele vai, abóbora, comenta aí qualquer coisa e ajuda bastante aqui, porque quanto mais pessoas comentam, mais eles entendem que a comunidade está se formando ali. E isso é bom pro canal. Valeu? Falei demais, até o próximo vídeo, que pode ser amanhã ou até mais tarde, que eu estou bastante empolgado para a gente entrar de cabeça no mundo da internet, no mundo do YouTube. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.